Bom dia a todos. Alguém pode se perguntar por que esse rapaz está vestido com pano de saco? Eu queria alertar que no Antigo Testamento, muitas pessoas se vestiam assim de pano de saco e era uma forma de se humilhar perante o nosso Senhor Deus, prostravam o rosto em terra, se cobriam de cinzas, rasgavam as próprias vestes, como uma forma de lamento. Então, e também, se quem quiser ver, ler Apocalipse capítulo 11, se fala duas testemunhas. Muitas denominações acabam pregando só o amor de Jesus, mas lá é um exemplo claro de justiça de Deus aqui na terra, já no Novo Testamento, nos últimos dias. Então, por que eu estou vestido assim? Bem, eu estou aqui para me humilhar perante o meu Senhor Jesus, perante o nosso Senhor e Salvador, que pode nos dar a salvação, que é um favor imerecido. E sabendo disso, eu vou falar sobre a parábola do filho pródigo, numa ótica que está alicerçada realmente na palavra. Eu não estou aqui para fazer um livro e vender centenas de exemplares, milhares de exemplares, centenas de milhares de exemplares. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus gratuitamente. Sei que muitas congregações precisam de recursos para se manter, manter os líderes que estão ali. Mas eu, em especial, a minha fé em Jesus é que meu prêmio seja com Ele nos céus e não aqui na terra. Tá bom? Então, nós temos um termo no latim chamado ad hoc. A gente usa esse termo, pessoas usam na tese de doutorado, dissertação de mestrado, que tem um significado que é para aquela finalidade, para essa finalidade. Deus Pai concebeu Jesus para a finalidade de tirar o pecado, limpar o pecado, carregar sobre si o pecado daqueles que Deus Pai escolheu, que conforme a Bíblia diz. Isso aí tem referências bíblicas para falar sobre o assunto, para quem quiser recorrer, e eu também pretendo trazer a mensagem em complemento a essa, porque eu pretendo fazer uma mensagem rápida, para ter um alcance de quem quiser assistir de uma forma mais célere. E vamos iniciar, então vamos começar com 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Eu sei que muitas congregações que eu já fui, o pessoal usa pão sem fermento no dia da Santa Ceia, pão com fermento. Eu opto por agradar o meu Senhor Jesus até nos pequenos detalhes, então eu opto pelo pão sem fermento, como está em 1 Coríntios 5,8. Às vezes a pessoa pensa, não, isso é um detalhe muito pequeno, isso é o que envolve o coração. Eu, em especial, gosto de agradar o meu Senhor Jesus, obedecendo, amando. Inclusive, renunciando à minha vontade. Se eu tiver alguma vontade que está em desacordo, eu prefiro renunciar à minha vontade e fazer a vontade de Deus, a vontade de Jesus, porque estou aqui para obedecer Jesus. E eu vou falar sobre isso também na parábola do filho pródigo, porque muitos livros, até muito comercializados, às vezes muitos homens acabam dando glória até a homens, dizendo, esse homem esse homem é um homem enviado por Deus. Aí começa a glorificar às vezes o homem aqui na terra. Glorifiquemos nosso Senhor Jesus Cristo, porque em algumas situações best-sellers são apenas para agradar pessoas e para remunerar uma pessoa que teve aquela ideia, mas se aquela ideia não está alicerçada na palavra, então aquilo não tem valor. Para mim não tem valor um texto que está em desacordo com o que a Bíblia diz. Aqui eu já falei que a Igreja de Jesus Casa de Oração ela tem esse nome, por quê? Porque a Igreja de Jesus ela tem esse nome. Eu sei que as denominações têm os seus nomes, mas cada denominação pode dizer sim, aqui é uma casa de oração, porque Jesus disse lá em Marcos, capítulo 11, versículo 17, tem lá, a minha casa, conforme está escrito, a minha casa está chamada casa de oração para todos os povos, e o complemento diz lá, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Então, existem congregações que fazem da casa de Deus, que deveria ser de Deus, um covil de ladrões, existe. Por essa razão, para não ter nem brecha, não ter nem crítica em relação ao que eu faço, ao que eu prego, eu digo, olha, eu prego de graça, porque de graça recebi, de graça eu dou. Mas levando em consideração que muitos templos têm que se manter e precisam sim de recursos, que os fiéis possam compartilhar ali, com o que possuem para ajudar a congregação. Vamos adiante. Adiante agora com a palavra de Deus. Nós temos no mundo ditado, esse homem é homem de palavra. Por quê? Porque aquele homem que fala algo e cumpre algo, ele é um homem de palavra. Saibamos que Jesus é a palavra. Então Jesus é a palavra e o cumprimento da palavra. Tenhamos fé nele. João capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus
e era Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 3, versículos 12 a 21. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Aqui eu parei no versículo 15. Vamos lá. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente do deserto. Por quê? Porque Jesus ele foi levantado como maldito. Porque todo aquele pendurado de madeira era considerado maldito. Ele foi humilhado, ele foi torturado. Ele fez algo que ele não queria, mas ele, amando Deus Pai, fez a vontade de Deus Pai. Ah, não, você disse que Jesus fez algo que não queria? Jesus pediu 3 vezes: Pai, se for tua vontade, afasta de mim esse cálice. E eu vou falar sobre isso ao longo dessa mensagem, se o Senhor permitir, como também na próxima mensagem, que vai trazer maior clareza, inclusive com os escritos do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Vamos adiante. Porque Deus tanto amou o mundo, olha só, Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo é pregado muitas vezes de forma até isolada, é lindo, né? A gente conhece o amor de Deus vendo esse versículo, né? A gente que eu digo, as pessoas que estão no livro da vida de Deus, no livro de vida do Cordeiro. Então, agora vamos ao versículo 17, vamos a seguir, versículo 17. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Opa, salvação é por meio de quem? Por meio de Jesus. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A pessoa lê, opa, quem nele crê não é condenado. Vamos adiante. Isso aqui é o versículo 18. Versículo 19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram mais. Então os homens aqui a gente entende que é o que? A maioria dos homens. A maioria dos homens não será salvo. A Bíblia fala em muitas passagens, Antigo Testamento e Novo Testamento, que o remanescente será salvo. O que é o remanescente? Quem quiser pode ler no dicionário o que é remanescente, né? Vamos adiante. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam o quê? Manifestas. É aquele que mente escondido, que fala pelas costas escondido, que cria contenda escondido. Deus viu, e como a Bíblia fala que as pessoas serão condenadas ao sofrimento eterno e também à vergonha eterna, então Deus vai até mostrar, isso aqui está condenado por causa disso. Porque Deus ele é puro, santo, verdadeiro. Deus traz à luz todas as coisas, até os pensamentos mais íntimos dos homens. Vamos adiante. Mas quem pratica a verdade, olha só, João capítulo 3, vamos para o versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por quem? Por intermédio de Deus. Vamos falar um pouco mais. João capítulo 5, versículo 30. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço. Jesus fala que ele julga apenas conforme ouço. Ouve de quem? Ouve de Deus, Deus Pai. Antigo Testamento, vou trazer também mensagem de que Deus explica, né? Por meio dos profetas, né? O Espírito Santo de Deus explicando todas essas coisas. Eu julgo apenas conforme ouço e o meu julgamento é justo. O julgamento de Deus Filho é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Jesus veio para agradar quem? Agradar a Deus Pai. Isso foi João capítulo 5, versículo 30. João capítulo 6, versículos 35 a 40. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo o que o Pai me der virá a mim. Todo o que quem der a Deus Filho, Deus Pai. Deus Pai deu ao Deus Filho a alguém. E Deus Filho faz o quê? Todo o que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então, os que Deus Pai concedeu a Deus Filho, Jesus não o rejeitará. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade. Jesus desceu do céu para quê? Não para fazer a própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que o enviou, daquele que me enviou, que é Deus Pai, Deus. Versículo 39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Versículo 40. Porque a vontade do meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer,
tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Em João capítulo 6, versículos 53 a 58, Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu já falei da Santa Ceia no início, né, justamente sobre isso. Inclusive, de uma forma de agradar a Jesus, usando pão sem fermento. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Quem se alimenta, inclusive, da palavra de Deus. Então, tenhamos esse hábito, né, de ler e praticar a palavra de Deus. Esse é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão verá para sempre. João capítulo 6, agora versículos 60 a 71. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviam, Jesus lhes disse, isso os escandaliza, porque Jesus sabia até no íntimo deles o que eles estavam pensando, o que eles estavam ali, né, sobre aquela palavra que foi dita, né, aquela forte palavra que foi dita. Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Filho do Homem subir para onde estava antes. Porque da mesma forma que Jesus foi levantado, né, em sofrimento, em tortura, considerado como maldito, né, humilhado, ele também foi exaltado. Deus Pai o levantou também, o levou consigo para o seu seio, para em seguida, na segunda vinda do Senhor Jesus, trazer juízo aos povos, salvação para aqueles que verdadeiramente o amam e condenação para aqueles que não creem e não o amam. Então vamos adiante. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus disse, isso os escandaliza, o que acontece se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida e a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes digo são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Jesus sonda quem crê e quem não crê. Está aqui escrito em versículo, em João capítulo 6, versículo 64. Pois Jesus sabia desde o princípio, desde antes da criação do mundo, Jesus já sabia o quê? Jesus já sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado por quem? Dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Essa aqui é a palavra de Pedro. Boa parte da palavra de Pedro diz respeito à verdade, né? Mas sabemos que Pedro falou, nós cremos e sabemos que é o Santo de Deus. Mas Jesus em seguida falou o seguinte, então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Judas Iscariotes creu em Jesus? Observe, o que é que Deus fala em João 3? Que quem crê, né, vive na verdade, né, mostra as obras à luz. As obras de Judas foram o quê? Foram obras escondidas para atrair o Filho do Homem. Então Judas não creu. Ele estava vendo os milagres de Jesus, ele até recebeu dons de Jesus, mas ele não creu. Ele não creu. É a palavra de Deus que diz. Então, até nos dias de hoje, né, muitos vão dizer Senhor, Senhor, e Jesus dirá, não os conheço. Apartem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vamos adiante. Lucas capítulo 15, versículos 1 a 32. Vamos para o capítulo 15 de Lucas. Inicialmente eu vou trazer parábolas que tem aqui, né, que Jesus falando para os fariseus. Vamos a seguir. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida.
Moeda é o quê? Algo de valor. A ovelha perdida é o quê? É a ovelha que Deus Pai concedeu a Deus Filho para Deus Filho retomá-la. É a palavra de Deus. Quem quiser se aprofundar mais, está na Bíblia. Eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos e de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Vamos lá para a parábola do filho pródigo. Versículo 11. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Então, a primeira coisa do filho pródigo, não conhecia verdadeiramente o pai. Pai, gostaria da minha parte da herança. Então, ele foi atrás de quê? Dos bens, ele foi atrás do que o pai podia proporcionar a ele. E ele já começou aí, né, a questão da cobiça, né? Vamos adiante. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Observemos que no versículo anterior, versículo 13, também fala que ele fez o quê? Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante, ou seja, ele foi e se afastou do pai. Quando se afastou do pai, então tudo o que ele quis fazer, ele fez e depois ele caiu em si, como a gente vê na parábola. O filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante, lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alforrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. O filho pródigo, quem é o filho pródigo? Quem são os filhos pródigos? Somos nós. Somos nós que nascemos em pecado e que, se voltarmos, né, quebrantados, humilhados, perante o nosso Deus, perante o nosso Senhor Jesus, né, Ele nos recebe no reino dele, no reino de Deus. Porque se realmente nós cremos, se realmente nós entendemos que somos pecadores e que não merecemos, nós já fomos dados de Deus Pai para Deus Filho. Nós vamos ter um dia comemorado muito, o dia de amanhã, dia dos pais, né? Então por que não falar do Pai? Estou falando aqui do Pai, e também estou falando do amor de Deus, e também vou falar da justiça de Deus. A justiça do Pai, a justiça de Jesus, a justiça de quem devemos amar verdadeiramente. Vamos adiante. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Porque ele estava onde? Estava no maligno, estava nas obras do maligno. O maligno muitas vezes faz o quê? O maligno faz o quê? Ele vai e dá falsidade, ele dá aqueles prazeres momentâneos, só que ele também dá a morte eterna, que é a morte longe do nosso Deus, para quem continua naquela vida de mentiras, né, naquela vida de falsidade, na vida de pecados, na vida de entrega aos pecados. Então isso é o que o inimigo faz, e antes que a pessoa se perca e também perca a vida eterna, né, busque o Senhor Jesus. Agora vamos falar o que muitos líderes religiosos, livros, né, têm dito. Agora sobre o outro filho. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Filho mais velho, a gente lembra aqui, primogênito. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho, o primogênito, aconteceu o que com ele? Ele encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele.
Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Esse foi o versículo 29. Aqui é o desabafo do primogênito, o desabafo do filho do pai. Vamos adiante. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele, continuou o desabafo do filho primogênito, do filho que permaneceu com o pai, fazendo o que? A vontade do pai. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. Olha o que o pai falou. Meu filho, você está sempre comigo. E tudo que tenho é seu. Será que ninguém se sente tocado, Deus Pai falando para Deus Filho isso? Está na Bíblia. Vamos adiante. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. O amor do Pai. O versículo anterior também fala da justiça do Pai, que disse o quê? Tudo que tem é seu. Tudo que Deus Pai tem é o quê? Tudo que Deus Pai tem é tudo para Deus Filho, é tudo para o primogênito. Quem quer interpretar de outra forma, tudo bem, mas eu vou ainda dar prosseguimento à palavra. Hebreus capítulo 2, versículos 10 e 11. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Então Deus Pai tornou Jesus perfeito, mediante o sofrimento, que é o autor da nossa salvação, o autor da salvação daqueles que realmente creem no Filho de Deus. Ora, tanto os que santifica quanto os que são santificados, tanto o que santifica Deus Filho, quanto os que são santificados, aqueles que realmente creem em Jesus, provém de um só, provém de Deus. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Eu darei prosseguimento à mensagem. Muito obrigado para quem assistiu. E vamos adiante, se Deus quiser.